Jogos piratas sempre existiram, principalmente no Brasil, porque você sabe, né? É muito raro encontrar lojas de jogos no Brasil, ainda mais antigamente, e muitos jogos de várias gerações sempre tiveram alguma tela um tanto quanto suspeita. Essa era uma forma de assustar quem comprava uma fita pirata, porque a construção paralela de um jogo original sempre deixava algum rastro, provando que aquilo ali era fake, e as empresas abusavam disso, perturbando os jogadores. A lenda das fitas piratas. Tá vendo esse Pokémon Ruby aqui? Então, essa fita, ela é bonitinha, né? Mas ela é falsa. Eu comprei isso aqui na inocência e eu não sabia que ela era fake. Na real, nessa época, a Nintendo fazia as fitas coloridas do Pokémon, que era bem legal e ela deixou isso de lado. O lance é que pirataria existiu em várias gerações de jogos e você fica surpreso porque até hoje isso existe. Só pra você ter uma noção, tipo PlayStation 4, Nintendo Switch e dizem que até o Play 5 já estão hackeáveis. Então imagina, cara, o que poderia acontecer? Por esse caso e esse motivo, as empresas criam telas bem sinistras que seriam telas anti-pirataria. Só que a lenda diz que muitas empresas foram até longe demais, mostrando telas perturbadoras, e vários fãs ficaram traumatizados jogando seus jogos, achando que compraram a original ou até mesmo pirateando na cara dura. E meu amigo, isso é perturbador. E é sobre essas telas secretas de pirataria que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece o link tá na descrição. Então já manda um salve, ativa o sino e compartilhe esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história dele. A lenda das fitas piratas. Antes de mais nada, quem juntou várias telas sinistras e me ajudou com esse vídeo foi esse youtuber aqui, o Mr. Raptovert. Deixa o link dele aqui na descrição. Imagina que você compra um Nintendo Wii e tá pronto pra jogar o novo Mario Kart Wii. Imagina, cara, essa época era maravilhosa. Aliás, muitas pessoas ainda acreditam que esse é o melhor Mario Kart. Tanto que, se você for olhar bem, ele é o Mario Kart que mais tem mod sendo feito hoje em dia. Não me diga. Você pega o seu jogo, tenta jogar aqui de boa, começando uma corrida, só que o seu kart fica totalmente fora de controle, não sabe o que fazer. E quando vai pegar um item, o jogo trava. E não é só isso. Uma tela sinistra surge, falando que você liberou um personagem não utilizável. Uma estranha Peach de olhos negros no Aposete. Quando você tenta jogar com a Peach outra vez, cara, a Peach normal já era. Ela simplesmente virou uma configuração chamada Mi Outfit C, que é impossível, já que, sabe, existe apenas duas. E ela fica com um visual distorcido. Quando você escolhe ela, o jogo trava. E aí, cara, voltamos pra última pista que você jogou, onde você tá sozinho. A Peach tá completamente estranha, ela tá sem a cabeça. Literalmente perdeu a cabeça aqui. E a pista tá totalmente sem textura, tudo escuro, e o pouco que você anda faz o jogo travar, com várias cabeças de Peach. E no final descobrimos aqui, cara, que o jogo na verdade tem uma modificação pra rodar pirata. E aí, de repente, o jogo encerra com vários alertas, só pra te dar um medo. No jogo Mario e Luigi e Bowser Inside Story, o jogo detecta que você basicamente é um pirateiro, e ele diz que vai preparar a punição, trazendo aqui um chefe, onde até o Bowser tenta reagir, e o estranho Luigi começa a dar ban em todo mundo, falando que você tem que pagar por aquilo que você hackeou. O Bowser fica praticamente, cara, imóvel. Ele perde a noção de onde ele está, o que ele fez, o que ele é, e começa a brigar com o Mario e Luigi. Basicamente rola aqui uma cena, cara, um tanto quanto curiosa, dizendo que pegar cópias ilegais é algo errado, muito estúpido, e parte de seu corpo perdeu o controle de si mesmo, com punição por causa disso. E aí, no final das contas, quando você tenta continuar esse jogo, aqui dá uma mensagem alerta da Nintendo. Prison e Aspirate Inside Story, uma paródia aqui do nome do título do jogo, falando que você pode ser preso por 5 anos e ainda pode, junto com isso, pegar uma dívida de $250 mil como multa. E a tela de baixo mandando você desligar o Nintendo DS, com alguma grade que mais parece, cara, basicamente ser uma tela tipo de prisão. Outros jogos passam por isso, até Nintendogs entrou nessa história. A mesma coisa aconteceu também, cara, com Pokémon Diamante, Pérola e Platinum, que foi a primeira geração de Pokémon que surgiu lá direto, cara, quando você foi jogar no Nintendo DS. Sabe o que eu acho mais interessante? É que o professor não fala sobre pegar Pokémon, não. Ele quer te passar informações sobre pirataria, sobre criminalidade e ainda te dá aqui duas opções, de ser exatamente um bandidão ou um guarda. Só que mesmo tentando escolher, cara, o guarda, você acaba sendo bandido aqui na história. E mesmo tentando dar um nome pro seu personagem, o jogo, cara, vai te forçar a ter um nome chamado ladrão. Sim, o professor está aqui dando exatamente o nome de ladrão e vai te jogar aqui as várias consequências disso. Porque do nada tem uma batalha, e nessa batalha
você não tem um Pokémon pra poder batalhar. E luta direto, cara, com o líder do time galáctico. Você tá usando nada, level 0, e qualquer uma opção não funciona. Tanto que se você tentar fugir, o jogo diz que não tem escolhas para os criminosos. Então, basicamente, você é destruído aqui e você tem que pagar 150 mil dólares pro vencedor. Que no caso, seria a própria Nintendo. E olha só o que acaba acontecendo. Você é levado pra dimensão de Giratina e lá acaba vendo que você tá preso, não tem como sair. E a outra tela do Nintendo DS diz que a pirataria não é um jogo, com várias outras informações de pirataria e um link real da Nintendo sobre isso. Mario Kart também ganhou outras coisas com relação, cara, à tela pirata. Uma das que eu acho mais sinistras aqui é que quando você tá jogando Mario Kart, esse que era do Super Nintendo, bom, o seu carro fica completamente bugado. Do nada, dá um chiado na tela. E o pior, todos os corredores somem. E não importa o que você faça, vários canos vão parar com você. E o Lakitu vai mandar você sair da pista, avisando, cara, que pirataria não é algo que se brinque. E ele pede pra você sair da pista dele, já que você não pagou pelo jogo. O jogo fica imóvel, ele parece ter virado uma criatura maligna. E te joga pra cima da lava, aonde você fica preso e de repente é teletransportado para uma outra área que mais parece ser um purgatório. E o pior, um ser estranho, do nada, cara, tá ali no chão e acaba atacando você, tirando o controle do seu jogo. Travando demais a tela, e a telinha de baixo, que deveria ser um minimapa, diz que pirataria é algo sério, e os outros corredores destroem você. Sonic CD teve várias telas piratas. Aliás, ele foi um dos jogos, cara, que mais teve, sabe, inovação tecnológica pra SEGA naquela época. Quando você tá jogando aqui o Sonic CD, isso que foi registrado pelo mesmo youtuber, cara, coisas estranhas podem rolar. Ainda mais se você jogar no console original. Enquanto você corre aqui com o Sonic na Palm Tree Panic, o jogo vai rolando normalmente. Só que quando você termina a segunda fase e vai pro terceiro, na hora de enfrentar o Dr. Eggman, dá pra reparar que ele tá com algumas garras novas na sua Eggmobile. E isso deixa o jogo, cara, praticamente impossível de vencer ele, já que o Dr. Eggman está com uma mega defesa. Se o Sonic pular alto, não consegue. Mas mesmo assim, tentando dar um jeito de vencer o Dr. Eggman, usando um pouco dos anéis pra ter invencibilidade, dá. Só que no final das contas, Sonic, quando vai tentar passar de fase, o jogo dá um erro, pedindo pra reiniciar o console. Você pode até reiniciar. A logo da SEGA vai aparecer com o Sonic, que é a logo do Sega CD, só que vai virar aquele Sonic estranho. O jogo vai falar que tem erro, e aquele ouriço da tela secreta do Sonic CD vai até a sua tela, e de repente o sinal cai. Além disso, o Sonic CD tem outras telas assim. Por exemplo, quando você tenta iniciar no jogo depois disso, o jogo vai numa tela japonesa, como se fosse uma arte da capa do CD. E aqui, cara, diz que o jogo do Sega CD não está operando, porque é uma cópia não autorizada. Só que esses não são os únicos registros. Também tem outros que fizeram lá na época de setembro de 1993. Aquele ouriço aparece novamente, dizendo que aquela cópia não é original, dizendo que é crime. Mas, de forma um pouco menos amigável, ele pede pra você ir atrás de informações legais. Lembrando que aquilo ali é errado. E o jogo trava assim até que ele fique sem tela. Essa versão de ligar o console, entrar no jogo e ter várias telas diferentes, varia. Geralmente é uma tela preta, pelo menos isso. São as menos assustadoras. Só que tem umas que exageram também. Você tenta entrar no jogo do Sonic, uma delas é a versão protótipo, testando a anti-pirataria, feita em maio daquele mesmo ano, ou seja, vários meses antes da versão final. E aqui tá dizendo que tem uma cópia ilegal de um jogo da SEGA. E o Sonic aqui preso, imóvel. Rapaz, essa aqui é de doer. E os jogos do Sonic ainda continuam com isso. Por exemplo, o jogo do Sonic, na verdade o jogo do Sombra, ele tem uma segurança bem mais avançada. No meio da cutscene inicial, quando o Shadow ainda tava aparecendo, o jogo meio que dá uma travada, dizendo que aquilo ali é uma cópia, um disco injogável. No Sonic 3 e Knuckles, quando você tenta jogar os dois jogos juntos, algo errado acontece. Lembre-se que você tinha aquele ADD-ON para poder colocar vários jogos, conectando aqui o Sonic 3 e o Sonic Knuckles, ou até mesmo tentando colocar o Knuckles no Sonic 3. Isso ajuda, mas na verdade, cara, a maioria das telas acabam sempre levando para o mesmo lugar, uma tela dizendo no way. O Sonic 1 do Mega Drive também entrou nessa, só que quando você entra com aquela logo gritando SEGA, o jogo não leva para a tela de título, mas sim o Sonic nervoso, mexendo o teu dedo, dizendo que aquilo ali é uma cópia ilegal, dizendo que tudo tá errado e aquele cartucho não deveria existir, alegando que é uma péssima ideia, um crime sério fazer cópias piratas de videogame, já que com isso você tira dinheiro das empresas de videogame, das desenvolvedoras, das publicadoras, dos revendedores e toda a SEGA, e que eles desejam de todo o coração que você pague por isso. Em outras descobertas mais recentes, você ainda tem aqui uma outra tela um pouco mais estilizada, onde o Sonic diz pra você: "Ei criança, para um pouco aqui, você está jogando uma versão pirata do Sonic?" Pelo menos assim é um pouco mais amigável. É mesmo, é?
Mas em outras versões que capturaram direto da TV, por exemplo, você até consegue jogar, cara, um pouco do Sonic 1 do Mega Drive. O grande problema é que o jogo, cara, basicamente ele perde todo o controle. Você não consegue terminar a fase e dá a entender que é melhor você voltar. E quando você volta pra Green Hill, tipo, o anel de final do ato pro Special Stage tá aqui, assim quando você pega 50 anéis. Isso só acontece na versão pirata. E quando você entra lá, você tem aqui o Sonic revoltado porque você comprou uma fita pirata. Eu acho interessante isso aqui porque pelo menos a cara da fita pirata é o Dr. Eggman. O Sonic 2 do Mega Drive também tem suas telas piratas. Quando você tá lá tentando jogar no Natal, sim, isso aqui foi registrado no Natal, você tem uma mensagem um pouco política do Dr. Eggman dizendo que, haha, você tá com uma cópia pirata. Irônico ser o Dr. Eggman aqui rindo disso. Nem ele, cara, apoia a pirataria. E o Sonic 3, a mesma coisa. Só que a logo do jogo, ela entra de uma forma diferente. Em vez de ter o Sonic pulando, não, é o Sonic correndo. Estranho isso. É porque aqui é uma versão protótipo que foi usada e feito em cima das versões anteriores do Sonic. E olha o que aparece aqui, a logo protótipo. Quando você entra no jogo, ali tá dizendo que aquilo ali, cara, é uma cópia pirata. E tá dizendo que apenas o Dr. Eggman faz cópias piratas de videogame. Não seja igual o Dr. Eggman. O Sonic Advance ainda tem mais também um pouco de anti-pirataria, já que Game Boy Advance também tinha fitas piratas. Quando você tenta entrar no jogo, você tem aqui o save normal, lembre-se que começa apenas com o Sonic e tem que desbloquear os outros personagens, mas quando o jogo vai ver um pouquinho do seu save, vem aqui uma tela de erro dizendo que aquilo ali é uma cópia ilegal. Sonic R também entrou nessa leva, lembrando que ele saiu pro Sega Saturno e você tem aquelas telas inacreditáveis, loadings com a cara do Sonic, mas o jogo dá um aviso falando que aquilo ali é uma cópia pirata, com o render 3D que você vê apenas nos créditos. Bizarramente, mas isso aconteceu. Sonic Adventure também entrou nessa. Foi lançado lá pro último console da Sega, o Dreamcast, e muito tempo, cara, as pessoas acreditavam que ele era o melhor console e, ao mesmo tempo, mais difícil de hackear, coisa que não aconteceu. E tem uma mensagem aqui meio difícil de ler, dizendo que, bom, você tem que se livrar dessa cópia pirata, meu filho. Só que isso vai além dos jogos do Mario e Sonic. Lembra do Toy Story? Então, ele teve jogo pra Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo, enfim. Você até consegue jogar, só que é estranho. Quando você tá tentando fazer a primeira missão principal de salvar os brinquedos, você percebe que não tem brinquedo nenhum no cenário. Nada é interativo. Nem as animações, cara, da estrela que deveria ter, funciona. Na verdade, o Woody anda um pouco até travar o jogo. E o pior, você acaba vendo aqui que no final das contas, até o Woody perde um pouco da sua vida, já com esse alerta dizendo que o jogo é pirata. Um jogo um pouquinho mais moderno, Undertale. Bom, eu não preciso falar muito sobre isso, né? Faz sentido você começar o jogo e quem aparecer aqui é o Sans, dizendo que você, cara, é um babaca por não comprar um jogo inteiro. E o pior, que você tá cometendo um crime e, além disso, ele fala que você vai ter um tempo ruim. Então você já sabe, né? E outro indie de sucesso é o Cuphead. Ele só trava com uma música estranha. O Mario Kart Double Dash também é outro que acaba tendo problemas de save quando você joga numa versão pirata. Aliás, tenta jogar esse jogo, cara, alterado. A primeira grande mudança aparece quando você tá realmente na gameplay. O jogo ele dá uma travada e reinicia, dizendo que aquilo ali é uma cópia um tanto irregular. Aí você volta pro menu do GameCube, avisando isso. E o pior, tem um cadeado aqui falando que é um crime sério fazer uma cópia ilegal de um jogo do GameCube. Quando o GameCube detecta isso, ele praticamente trava o seu videogame. Não o tipo de fazer ele parar de funcionar, mas o sistema dele fica alterado, dizendo que você jamais irá conseguir ligar de novo e você vai ter que ir até uma assistência da Nintendo, pedir um conserto e pagar uma multa milionária, já que você pirateou um jogo. A mesma coisa acaba acontecendo, cara, com o Xbox original, só que é uma tela apenas simples. O Mario Kart do Nintendo DS é outro caso curioso. Você vai jogar aqui, mas em vez de ir pra pista principal, você é levado, cara, pra uma pista um tanto suspeita. E aqui você começa a ser perseguido por um ser totalmente sombrio. Numa pista que é uma linha reta baseada na de Super Nintendo e várias mensagens dizendo que você nunca poderá sair, sendo perseguido pra ser pego por esse bicho ou simplesmente, cara, pra cair numa armadilha. E o jogo acaba corrompendo no final das contas. Nessa onda de jogos de corrida, bom, acabei descobrindo aqui um outro, Sonic R. Dessa vez você consegue até jogar um pouquinho do jogo original. E vai aqui, cara, na Resort Island de boa. Uma boa pista, cara, e bem nostálgica. Ai, como eu adoro esse jogo. Mas tenta terminar uma pista aqui de boa sem ter algum erro. O jogo ele trava. E adivinha quem acaba aparecendo aqui? Tails Doll. Será que toda a história de Tails Doll veio por causa, na verdade, de uma história de pirataria? Bom, no final das contas, o Tails Doll pega você... Oi, sou seu amiguinho.
sendo Sonic ou qualquer outro personagem jogável. E no final das contas, vamos para aquela mesma tela de anti-pirataria, que no caso aqui tá em japonês. No Super Mario 64 DS, aquele remake pro portátil, você tem aqui o Mario que tá praticamente agonizando, estranho, com os olhos pretos. Todo o jogo fica com uma textura um pouco sombria, e quando você tenta jogar, parece que o Mario não tem alma, e o pior, tem uma mensagem da Nintendo aqui, que está te punindo por jogar uma cópia pirata do Mario. Você entra no castelo, você percebe que os Toads estão travados. A Princesa Peach nem precisa ser salva, ela tá travada lá e te culpando porque você fez isso com ela, já que você está jogando uma cópia pirata. E quando você tenta entrar em qualquer fase, bom, você fica com o Mario preso aqui, direto, cara, na jaula, lá na fase Bob on Battlefield. Aquela primeira fase. Ainda no Mario, lá no primeiro Mario Bros, isso que dizem que foi gravado lá em 1985, você tem o Mario jogando de boa, só que o jogo trava, com o Bowser chegando perguntando: o que você tá fazendo? Isso aqui, cara, é uma cópia pirata. Você pode sofrer vários anos de prisão. E o jogo ainda te trola, te jogando aqui, cara, um bloco de pedra, travando o Mario em cima de uma armadilha. No Nintendo Switch, que também foi hackeado, o jogo ele fica totalmente bugado na hora de começar a jogar. E o pior, o jogo detecta que aquilo ali foi um crime, uma cópia ilegal. Então entramos aqui numa mega cutscene, só que em vez de acontecer na Terra, ela acontece no espaço. O Mario, ele tá com uma outra textura, um pouco antiga, um pouco, digamos assim, cinza. E quando o Mario perde naquela cutscene inicial, ele vai parar aqui no mundo do Cap. Só que o Cap, ele tá te punindo porque você está usando uma cópia pirata. Então o jogo ele parte lá pro final, onde Bowser invoca até os seus ninjas e luta contra você numa arena de lava, sabendo que o Mario não tem como vencer. Morri. No Super Mario Bros. U, isso também detecta que você está usando uma cópia pirata. Quando você passa algumas fases do jogo, ele acaba criando um caminho único pra você. Só que ele acaba vendo que você, cara, está usando uma cópia legal. Ele pergunta se você está mesmo fazendo isso e não te dá nenhuma opção a não ser o sim. E todas as fases começam a ter, cara, a lava subindo, praticamente deixando ele injogável. Morri. No Super Mario 3D World, esse que acabou de ser relançado pro Nintendo Switch e era do Wii U, também tem a sua proteção, cara, contra os jogos piratas. Só pra lembrar, foi um brasileiro que desbloqueou o Nintendo Wii U, só pra você ter uma noção. Aqui, quando você termina algumas fases, o Mario detecta, né, que você está usando uma cópia pirata. E você ganha, cara, um caminho livre, praticamente novo. Mario tá numa pose de desespero e entra aqui no único cano que leva ele pra uma caverna pra enfrentar o Fire Bros. E aqui a fase leva direto pro mundo 5B, o seu pesadelo, onde o Mario, praticamente, já vem perdendo, até tomar o Game Over, sem ter nada do que você possa fazer. Smash Bros. Do Nintendo 64 também é outro que tem esses problemas com anti-pirataria. E olha, meu amigo, hackear um console que usa fita é bem mais difícil. Mesmo assim, tentaram. E quando você vai jogar, cara, qualquer partida, você tem aqui todo o time dos personagens de Smash Bros. Do Nintendo 64 sofrendo as consequências, presos numa prisão, pra te dar uma lição de que não é legal usar um software pirata. Acho que nem preciso falar que a FNAF também entrou nessa, com um jumpscare mostrando que não tem nenhum sinal bom, até os animatrônicos foram destruídos por causa da anti-pirataria, com uma tela pedindo pra você fechar. Mario Bros 2, bem no final, também tem a tela de anti-pirataria. Você consegue derrotar o último chefe, que trava o jogo, e pede desculpa. No Super Mario Bros. Original DS, o melhor de todos os jogos, também tem, cara, uma das telas de anti-pirataria pra variar. Tanto que quando você vai jogar com ele, antes mesmo de começar a ter o gameplay liberado, dá uma tela azul. Essa tela surge depois quando o Bowser Jr. consegue sequestrar a Princesa Peach. E o Mario se ferra, porque não vai poder salvar a princesa dessa vez. Donkey Kong Country 3 também tem aqui uma tela de anti-pirataria, que mais parece a tela de Game Over, mas relaxa, é mais textinho. E se você levou isso aqui a sério demais, lembre-se que até o Play 1, que foi muito pirateado no Brasil, tem tela de anti-pirataria. Só que tem um personagem um tanto quanto curioso aqui. Será que é uma referência ao Fall Guys? E até Hong Kong 97, que é o pior jogo do Super Nintendo, também tem, cara, proteção contra a pirataria. Inclusive, você, antes de começar o jogo, infelizmente, bom, está perdido. Até o GameCube com o Luigi Mansions tem problemas com anti-pirataria, já que mostra o Luigi ou chorando, ou simplesmente travando aqui na entrada da mansão. No Super Mario Bros. Wii também tem uma tela de anti-pirataria. Essa aqui é assustadora, porque você tem o Super Mario com uma pose um tanto estranha, sombria, e um texto, cara, escrito em vermelho num fundo escuro, que mal dá pra ler, pra falar a verdade. E isso acontece até no Mario Kart, no Nintendo 64, com a tela aqui totalmente travada, pra variar. Todo Mario Kart, cara, tem uma tela assustadora na anti-pirataria.
e isso vai se multiplicando até não poder mais. O Minecraft Dungeons também entra nessa, já que ele é um dos jogos mais recentes, e quando você tenta jogar aqui, cara, o jogo basicamente dá um erro e te desconecta. Não é assustador, mas é uma coisa que acontece. Mega Man também entrou nessa. Quando você tenta começar, cara, o Mega Man 6, ele também tem proteção contra a pirataria, e ele é um dos últimos jogos lançados lá pro Nintendinho, já que já existia há alguns anos o Super Nintendo, e o jogo meio que trava, falando que aquela cópia é totalmente pirata, falando que você pode ficar preso por 6 anos em comparação ao jogo do Mega Man 6, mas nada supera a quantidade de telas de anti-pirataria que tem no Mario 64. Pensa que você tá jogando o jogo e consegue ir longe até zerar. Você acha que vai salvar a Princesa Peach e ir pros créditos, mas na verdade não. O Mario vai direto pra prisão, ironizando quem estaria jogando, falando que poderia estar ali também. Fora que em outras cópias menos hackeadas, o Mario, em vez de ir pras fases normalmente, ele é levado, cara, pra fase da pirataria, onde ele fica cercado de Goombas, vários outros, até o piano da Mansão Fantasma aparece aqui pra acabar contigo. É uma fase, cara, impossível, e aí, cara, ele trava até mesmo o Nintendo 64, com tanto processamento que não rodava isso tão bem. Tem outras mais famosas, que é o Mario aqui sofrendo as consequências, segurando uma fita pirata, sentindo um pouquinho de remorso, mas eu fico imaginando o que poderia vir depois disso. Cópias piratas de jogos, cara, sempre surgiram no Brasil, mas nunca ouvi falar de ir tão longe assim. Isso aqui seria perturbador, fora que tem vários jogos que tem verdadeiros finais perturbadores, mas nada supera isso aqui, cara. Lembrando que isso aqui são só teorias creepypastas, não exatamente são reais. Telas contra a pirataria existem. Um exemplo bem famoso brasileiro até foi feito no Brasil, no Nintendo DS e no PSP. Se você jogasse o jogo do Michael Jackson, que foi feito no Brasil, e fosse numa cópia pirata, o jogo se tornaria, cara, injogável. As músicas soltariam vuvuzelas e ficaria zoado. Pois é, proteção contra a pirataria nos jogos existe, mas nada é algo tão perturbador. Os caras só querem deixar o jogo injogável pra você. Mas me diga agora, você já jogou uma cópia pirata? Comenta aí. Eu ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo.